A Terra, a maior das maravilhas naturais. Recifes de coral, cânions enormes, cadeias de montanhas de tirar o fôlego. A natureza levou milhões de anos para formar essas maravilhas geológicas. Entretanto, o homem não é tão paciente. Em toda cidade e em todo lugar do mundo, as maravilhas arquitetônicas ficam mais rápidas e mais altas do que nunca. E de que cada uma delas precisa? Concreto. O concreto é o material usado em obras de engenharia e nas calçadas. É tão universal que, ao lado da água, é o produto mais consumido no mundo. Pode parecer uma coisa comum, mas não se engane. A sua fabricação envolve uma história de explosivos, pedreiras gigantes, fornos enormes e uma corrida contra o relógio, do começo ao fim. Está amanhecendo em Tarragona, na Espanha. Aqui o concreto está sendo usado para ampliar o quebra-mar. O que torna esse projeto diferente dos outros é que ele está criando um dos maiores blocos de concreto já construídos. Com 60 metros de comprimento, 45 metros de profundidade e quase 30 metros de largura, cada bloco ocupa o espaço de 30 piscinas olímpicas, empilhadas umas sobre as outras, e pesa 30.000 toneladas. Cada um deles será posicionado no fim do quebra-mar. Mas este bloco nem sempre foi assim. Começou há 10 dias como uma plataforma de metal, como uma escova de aço gigante que foi rebocada sob essa incrível obra de engenharia. Pode não parecer, mas nós estamos embaixo de um navio. Kougira é um gigantesco fabricante de blocos de concreto que viaja pelo mundo todo. Mas o que é o concreto e como pode ser transformado em blocos tão grandes? Como é possível? Por incrível que pareça, os ingredientes principais do concreto podem ser encontrados à nossa volta: as pedras. Diferentes tipos de pedra ajudam a dar força ao concreto. No ramo, elas são conhecidas como agregados. E, na verdade, uma família comum na Inglaterra consome 3,5 toneladas de pedras por ano, sem nem mesmo saber. Isso, e acredite ou não, elas estão em tudo. Dos vidros à pasta de dentes e à goma de mascar. Pode-se dizer que há um pouco de concreto em todos nós. O concreto é uma mistura de agregado, areia, água e cimento. E o processo para se fazer esses ingredientes começa com uma explosão. Esta é a pedreira de Mount Sorrel da Lafarge, no centro da Inglaterra. Com 330 hectares, é a maior pedreira produtora de granito da Europa. Com meio quilômetro de profundidade, ela fornece 5 milhões de toneladas por ano. O agregado, como o granito, dá força ao concreto e o trabalho perigoso de obtê-lo compete à equipe de explosivos. Diariamente, a equipe de explosivos posiciona 4 toneladas de explosivos em 12 metros de buracos, perfurados cuidadosamente em lugares precisos na superfície da pedreira. Depois posicionam os explosivos e os pavios no local. Apenas quando se alternam as explosões por milésimos de segundo é que as vibrações poderosas que passam através da rocha podem ser reduzidas. Assim que os explosivos e os pavios são colocados, o local fica interditado para todos, menos uma pessoa: o detonador. A única coisa que o separa dos detritos de granito da explosão é esta lata de aço a 20 metros do local. Se tudo der certo, ele derrubará 16.000 toneladas de granito pressionando apenas um botão. Tudo liberado? Tudo, companheiro. Tudo desimpedido. Então pode apertar.
Assim que a poeira e o entulho abaixam, o detonador precisa checar se todas as cargas dispararam. Agora que o granito saiu da superfície da rocha, precisa ir para o topo da pedreira. Essa subida leva 18 minutos. Assim que é carregado, o peso do caminhão cheio de granito é de mais de 100 toneladas. Esperando no topo da pedreira está a maior britadeira da Europa. Ela chega a triturar 30 toneladas de granito em 20 segundos. De volta a Tarragona, o agregado é apenas um dos ingredientes necessários para se fazer o concreto. Sem o próximo ingrediente, o concreto não conseguiria se juntar: o cimento. Enquanto o orvalho cai de manhã nas charnecas de Stafford, esta fábrica enorme no coração da Inglaterra produz milhões de toneladas de cimento por ano. Como o granito, o calcário é retirado de uma pedreira e daí segue por uma esteira rolante 1.000 toneladas por hora até a fábrica de cimento. O calcário é misturado e triturado com outra rocha chamada xisto. Essa mistura arenosa é conhecida como material cru. Isto é basicamente cimento não cozido. O material cru passa através de uma série de ciclones, cada um mais quente que o anterior, até chegar a um forno enorme de 58 metros de comprimento, onde o pó fino é então aquecido a 800 graus centígrados. A esta temperatura, uma reação química acontece entre o calcário e o xisto, que os une. Esta é a essência da fabricação do cimento. É no forno, a essa temperatura, que o material cru muda completamente para se tornar clinker. É essa reação química que dá força ao cimento. O problema é que se o clinker fosse apenas transformado em pó, ficaria totalmente seco em segundos, sem utilidade para ninguém. Então a esteira rolante leva a uma solução. É incrível, mas outra pedra, o gesso, tem a habilidade de agir como um mecanismo de retardamento. O gesso e o clinker são moídos em um forno rolante enorme e, finalmente, o que emerge é o cimento. Quase 20 milhões de toneladas de cimento foram produzidas durante o tempo que eu estou aqui. E o engraçado é que, para um processo tão complexo, no fim do dia você termina com um saco de poeira. Mas esse saco de poeira é essencial para o Koughira. Sem ele, não se poderia produzir os seus blocos gigantes. Mas o problema é que o concreto endurece muito depressa. Então, o agregado, a areia e o cimento nunca podem ser misturados a mais de 5 quilômetros do lugar onde serão usados. Mais um pouco e será tarde demais. A brincadeira acaba e ele não poderá ser usado. No Koughira, o despejo do concreto também é difícil, de dia ou à noite, chova ou faça sol. Se o concreto for despejado depressa demais, não se ligará bem à camada anterior. Se for muito devagar, aparecerão rachaduras. Das duas maneiras, o bloco todo terá de ser jogado fora, e eles têm apenas algumas horas antes que endureça demais para ser usado. Durante 10 dias e noites, o concreto foi despejado continuamente dos misturadores que não pararam de funcionar. Agora o concreto está firme o bastante para finalmente ser liberado do Koughira. Entretanto, há um problema adicional na história. Esse bloco de concreto gigante terá de flutuar. Rebocadores vieram transportar o bloco. Mas como é possível? Pode não parecer, mas as paredes do Koughira são ocas e se enchem logo de água. Quando o navio afunda, a água que se desloca consegue erguer o enorme bloco no mar. E graças à superfície oca dentro do próprio bloco, em teoria, ele deveria flutuar. Agora este bloco colossal poderá ser rebocado. Quando a água deixa as paredes do Koughira, ele se ergue mais uma vez, pronto para fazer o próximo bloco gigantesco.